E aí, pessoal, você sabe o que é a teologia da correlação? Sabe qual foi o teólogo que propôs esse método teológico? Foi sobre isso que eu perguntei num dos quiz lá na aba Comunidade há um tempo atrás. A grande maioria marcou a resposta correta, né? Mas mesmo assim, alguns erraram e é interessante a gente pensar sobre isso, né? Claro que o teólogo responsável pelo método de correlação foi Paul Tillich, um grande teólogo do século XX, ainda não tão conhecido no Brasil como deveria ser, mas alguém que deixou um grande legado na área teológica, né, e que a gente precisa conhecê-lo mais a fundo. Eu sempre digo que é um equívoco falar de neo-ortodoxia como se fossem um único grupo, né, porque esses autores considerados neo-ortodoxos, eles foram muito originais, pessoas muito capazes, pessoas que refletiram autonomamente sobre a teologia, concordam em algumas partes, é claro, mas são originais em outras partes também. O Paul Tillich, ele sempre alertou os pregadores, os pastores, os professores de teologia a não se limitarem a responder perguntas que ninguém fez, né? Ou seja, perguntas que não são essenciais, perguntas do passado. Tem gente ainda hoje no Brasil defendendo o calvinismo. Pois é, o calvinismo e o arminianismo, que aconteceram nos séculos XVI e XVII na Europa, ou seja, não tem nada a ver com o nosso contexto mais. Tem gente hoje ainda discutindo sobre tatuagem, gente ainda discutindo sobre as roupas que as mulheres podem ou não vestir, pessoas que estão completamente obsoletas, se comunicando apenas para nichos e não percebe que na nossa sociedade tem muitas pessoas com questões essenciais e existenciais muito graves, muito sérias, demandas importantíssimas que precisaria de um envolvimento pastoral e teológico com qualidade, de modo saudável. Muitas pessoas morrendo por intolerância, morrendo por discriminação, e muitas pessoas que deveriam ser uma voz em nome do respeito, do acolhimento, da inclusão, são os verdadeiros intolerantes, né, na nossa sociedade, o que é uma lástima. E por isso muitas pessoas não ouvem mais esses discursos, porque são pessoas que estão tentando falar e responder a coisas que ninguém quer saber, que ninguém perguntou, que não faz mais parte da realidade da nossa natureza, da nossa sociedade, do nosso contexto. E o método de correlação era justamente isso que Paul Tillich sugere, é correlacionar a mensagem com a situação vigente, com o contexto no qual nós estamos inseridos, porque Tillich entende que só assim, só dessa maneira, a mensagem não se tornará uma coisa isolada lá do passado, distante, longínquo, mas essa mensagem poderá ter contextualização e fazer sentido independente da época, do tempo, independente do cenário em que nós estamos vivendo. É a mensagem que é viva, que não é estática. É a mensagem que está em movimento, que é dinâmica, que ainda tem muita coisa ao que dizer e o que comunicar. Mas, é claro, essa mensagem ela precisa ser contextualizada, ou, nas palavras de Paul Tillich, ela precisa ser correlacionada com a situação vigente. Nós não estamos mais na época da patrística, na época de Calvino, também não estamos mais na época de Paul Tillich, nós temos o nosso próprio contexto e as demandas geradas por esse contexto específico. Ou nós nos tornamos completamente obsoletos, ou nós temos que nos abrir, procurar entender esse contexto e comunicar com relevância para esse cenário específico, que daqui a 100 anos também vai ser outro. E nós não podemos deixar de entender isso. Esse é o equívoco de uma postura conservadora. Conservador olha para o passado.
está preso ao passado, está preso à chamada época de ouro. Ele quer conservar apenas, por isso ele não anda, por isso ele é estático, por isso ele não se abre, ele não dialoga. E é claro, a consequência disso é se tornar obsoleto, é ficar no passado e perder completamente a relevância. É para o contexto que se olha, para o presente que se olha. E é para isso que nós somos chamados a falar e a se posicionar. Um abraço, ative as notificações e em breve tem mais conteúdo por aqui.